Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. E nós entrevistamos o companheiro Francisco Júnior, que foi presidente do Conselho Nacional de Saúde, que hoje é membro da Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento, COFIN. E a gente fala com o Francisco Júnior sobre a situação da saúde pública no país e uma avaliação das políticas de saúde nos governos do PT. Pessoal, a gente conversa agora com o companheiro Francisco Júnior. Já esteve aqui no podcast, a gente ouviu o Francisco sobre a situação da saúde pública em tempos de governo Bolsonaro, os desafios que estão colocados. Mas, Francisco, companheiro, como você acompanha os debates, os grandes debates sobre o SUS, a reforma sanitária e a saúde no país há muito tempo, hoje a gente queria discutir sobre esses assuntos. Mas primeiro, pode falar para a gente sobre a tua trajetória, Francisco, a tua trajetória política e militante? Como a imensa maioria dos militantes do movimento social, eu também tive meu início no movimento estudantil numa época que não era nem um pouco fácil. Eu fui estudante secundarista, estudante universitário, quando a ditadura empresarial, civil, militar dava o tom. Então, no período da faculdade, final da década de 70, depois na pós-graduação na década de 80, acompanhando o processo de transformação do país, o processo de abertura democrática, de criação do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, a agonia do regime. Por tudo isso, nós podemos acompanhar, procurando intervir nos espaços que minimamente havia essa condição. Minha militância mesmo orgânica, minha militância mais formal, ela começou a se dar pós-regulamentação do Sistema Único de Saúde, exatamente em 1991, quando eu me submeti e fui aprovado a um concurso público para farmacêutico na Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Eu então passei a conhecer o Sistema Único de Saúde de perto, por dentro, trabalhando na ponta. Imediatamente eu passei a militar no Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte, passei a fazer parte da sua direção, a direção colegiada. Ao mesmo tempo, passei a representar o Sindsaúde no Conselho Municipal de Saúde de Natal, numa época muito rica, porque foi exatamente na primeira metade da década de 90, quando o SUS estava começando a ser estruturado, a ser pensado na prática, e começava a sofrer seus primeiros embates também, ter seus primeiros embates. Logo em seguida, eu passei a representar a Central Única dos Trabalhadores no Conselho Estadual de Saúde, quando passei a ter uma visão mais abrangente do sistema no plano estadual, ao mesmo tempo em que comecei a participar também dos eventos nacionais do controle social, das plenárias de conselheiros de saúde. Fui eleito, então, para a direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, CNTS-S da CUT. Antes disso, eu presidi a Central Única dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte entre 2000 e 2003, 2001, 2003, e passei a representar a CNTS-S da CUT no Conselho Nacional de Saúde exatamente no final de 2003, final do primeiro ano do governo do Lula. No Conselho Nacional de Saúde nós fizemos todo o processo de reestruturação, de ampliação e democratização do colegiado. Foi quando aprovamos a nova regulamentação e organização do Conselho, a nova forma de organização, nova forma de atuação. Definimos a aprovação da mesa diretora e também a eleição da sua presidência e de todas as entidades que compõem o colegiado. Não podendo esquecer também que durante a década de 90 fui dirigente do Partido dos Trabalhadores, também aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Fiquei no Conselho Nacional de Saúde, onde exerci a presidência entre 2006 e 2011, sendo eleito a cada ano, eram eleições anuais, fazendo parte também da sua mesa diretora. E após a conclusão do nosso mandato, eu passei então a integrar, eu deixei de ser Conselheiro Nacional de Saúde, até porque a legislação que nós aprovamos estabelece um limite de 2 mandatos para os conselheiros, e esses 2 mandatos eu já havia cumprido. E passei a integrar, então, as 2 comissões onde eu represento o Conselho Federal de Farmácia, que é a Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento,
uma comissão que se debruça mensalmente sobre a execução orçamentária, sobre o projeto de lei orçamentária do governo, do Ministério da Saúde, do governo federal, onde avaliamos politicamente o orçamento que é proposto e que é executado para a saúde no plano federal, onde fazemos um debate eminentemente político, para além da questão meramente numérica, meramente estatística, porque temos clareza de que uma peça orçamentária é uma peça política. É através de um orçamento que nós podemos perceber e entender quais são as prioridades políticas de um governo. E a outra comissão que eu passei a integrar também é a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações do Trabalho, onde periodicamente também, mensalmente, fazemos debates a respeito da formação profissional, a respeito da precarização do trabalho, a respeito da remuneração, a respeito das residências, da pós-graduação, da especialização. Avaliamos a abertura, a autorização de novos cursos na área de psicologia, odontologia, enfermagem, medicina, e queremos ampliar para outros cursos também da área de saúde. E durante os últimos anos também estive na presidência do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte e atualmente faço uma espécie de assessoria informal, ajudando naquilo que posso, participando de todas as reuniões, compondo a Comissão de Recursos Humanos também, ao mesmo tempo que eu continuo trabalhando normalmente no hospital onde eu presto meus serviços profissionais como farmacêutico clínico hospitalar. Então, é uma história que eu considero muito rica, privilegiada, porque, afinal de contas, tive a oportunidade e continuo tendo a oportunidade de ajudar na construção do Sistema Único de Saúde, mas também no seu debate conceitual, no seu debate ideológico, no seu debate filosófico, uma oportunidade que eu tenho tentado aproveitar para entender cada vez mais quais são os nossos grandes desafios e o que temos pela frente e enfrentar para consolidar o nosso Sistema Único de Saúde. Especificamente em relação ao Setorial Nacional de Saúde do PT, eu tive a oportunidade de integrar o setorial durante o início do governo da Dilma e por um tempo muito curto, onde tentamos pautar alguns temas relacionados diretamente com a gestão, que era a grande pauta daquele momento, mas realmente não conseguimos avançar muito no propósito de realizar esses debates. Nossa visão naquele momento eram muito importantes, eram fundamentais, eram estruturantes. Bacana, companheiro. Francisco, a partir disso, a gente quer ouvir a tua opinião sobre as políticas de saúde nos governos do PT, nos governos Lula e Dilma. Aquilo que nós devemos defender enquanto legado e também aquilo que nós não tratamos adequadamente, mas que agora nós precisamos enfrentar. Os governos do PT, os dois governos do Lula e o governo da Dilma, têm um legado muito importante para o Sistema Único de Saúde, para a saúde e para o próprio país. Nós percebemos e acompanhamos uma evolução bastante interessante, por exemplo, a partir do próprio investimento financeiro. Então, quando Lula assumiu a presidência, o orçamento da saúde se limitava a 64 bilhões de reais. Quando Lula saiu, esse orçamento estava acima de 100 bilhões de reais. Um debate que foi construído com o Conselho Nacional de Saúde, com a participação dos atores sociais, com a participação do controle social. Mas não somente a questão do financiamento. O governo do PT, os dois governos do Lula e o governo da Dilma deixaram marcas que ainda hoje são fundamentais no funcionamento do Conselho Nacional de Saúde. O programa Mais Médico, por exemplo, foi um programa que conseguiu colocar em todos os rincões desse país, não somente nos lugares mais distantes, mas também em bairros e lugares de difícil acesso nas grandes metrópoles, nos grandes centros urbanos. O programa conseguiu alocar em todo o país mais de 18 mil profissionais médicos. Isso significou, na prática, o atendimento de 63 milhões de brasileiros aproximadamente. Sabemos dos limites no programa. É óbvio que nós queremos mais que médicos atendendo a população por esse imenso país. Mas para um país e para lugares em que a coisa mais difícil era a população ter acesso a algum profissional de saúde, nós temos que admitir que esse programa foi um programa vitorioso, que conseguiu dar respostas muito importantes para a população e para o sistema, e que, no nosso entendimento, deve ser preservado, melhorado e aperfeiçoado no eventual novo governo do Partido dos Trabalhadores. Com a participação
direta do Mais Médicos, nós conseguimos, o governo conseguiu, nós também conseguimos, ampliar a cobertura da estratégia de saúde da família, que quando o Lula assumiu era de 32% apenas, e o governo conseguiu ampliar para 61% da população brasileira. E isso não é pouca coisa, se levarmos em consideração as diversas dificuldades, terríveis dificuldades que são enfrentadas por esse país afora. O governo fez um investimento muito importante na estruturação da rede básica, que é o que nós mais defendemos. Estruturação da atenção básica, estruturação da rede de serviços, estruturação da equipe multiprofissional para que ela possa dar resposta, sendo a porta de entrada do sistema e atendendo como pode atender 80% das demandas de saúde que a população tem. Então foram reformas, foi construção de novas unidades, foi ampliação de outras unidades, um total de mais de 15.720 obras que contribuíram de forma significativa para que a atenção básica pudesse ser viabilizada de forma mais importante, de forma mais resolutiva. Um dos grandes méritos também promovidos pelo governo do PT na saúde e no Sistema Único de Saúde foi a atenção que pela primeira vez, diga-se de passagem, aconteceu no nosso país à saúde bucal. Somos um país de desdentados, somos um país onde a imensa maioria da população nunca tinha a possibilidade de ter acesso a um cirurgião dentista, a um profissional de saúde bucal. E em 2004, o governo Lula criou o programa Brasil Sorridente. Com esse programa, nada menos que 83 milhões de brasileiros foram beneficiados. E foram beneficiados de forma direta, não de forma indireta, através da atenção realizada por 24 mil equipes de saúde bucal em 5.007 municípios. Os profissionais de saúde bucal foram incorporados à estratégia de saúde da família, passaram a fazer parte da estratégia de saúde da família. Para além disso, o governo criou mais de 1.000 centros de especialidades odontológicas, dos chamados CELS, onde as pessoas tinham acesso a procedimentos especializados. Então, não era apenas a saúde bucal na atenção básica. Era a saúde bucal sendo promovida para a população através de serviços especializados. O SAMU, Serviço Móvel de Urgência, que também foi criado no governo do PT, no governo do Lula, ainda hoje é reconhecido como um dos serviços mais eficientes e resolutivos no Sistema Único de Saúde. Um serviço que, no final do governo do Lula, final de 2016, na verdade, do governo da Dilma, cobria e continua cobrindo mais de 3.000 municípios brasileiros com serviços de ambulâncias básicas, com serviços de UTIs móveis, com centrais de regulação, cobrindo aproximadamente 75% da população brasileira. Esse é um legado indiscutível, porque nós sabemos muito bem das demandas que nós temos por esse país afora em relação aos serviços de atendimento de urgência. Outra grande realização de monta do governo do PT no Sistema Único de Saúde, a criação das UPAs. Nós sempre tivemos uma dificuldade muito grande, uma distância muito grande entre a atenção básica e os serviços hospitalares, os serviços de urgência hospitalares. Como consequência dessa distância muito grande, nós sempre tivemos os prontos-socorros dos hospitais superlotados de pessoas que poderiam e deveriam tranquilamente serem atendidas em serviços de atenção intermediária, que nós consideramos intermediária. Eram procedimentos que demandavam cuidado, muitas vezes cuidados emergenciais, mas que poderiam tranquilamente serem atendidos num outro serviço que não obrigatório, não necessariamente um hospital, um pronto-socorro hospitalar. Então foi com essa finalidade que o governo criou as UPAs, as unidades de pronto atendimento, que cumpriram e continuam cumprindo, principalmente nessa pandemia, um papel extraordinário. Não somente desafogando os prontos-socorros dos hospitais, mas também agilizando e ampliando o acesso da população a um serviço de urgência e emergência quando ele é necessário e que pode ser realizado fora do ambiente hospitalar. Então, foram mais de 440 UPAs criadas em todo esse país, com um impacto muito importante, um impacto muito interessante, e que continua sendo reconhecido pela população como um dos serviços mais resolutivos, mais importantes, mais estratégicos na rede do Sistema Único de Saúde.
O governo do Lula, o governo da Dilma, foram governos que conseguiram reduzir significativamente, eu diria que drasticamente, a mortalidade infantil a partir dessas ações, a partir do programa de combate à fome, a partir do programa de recuperação do poder aquisitivo do salário mínimo, a partir de uma proposta clara de distribuição de renda, de melhoria salarial da classe trabalhadora brasileira e da sociedade como um todo, com repercussão direta na qualidade de vida das pessoas. Então, quando, em 2015, por exemplo, o índice de mortalidade infantil, há uns anos atrás, alcançava 47,1%, foi reduzido a 13,1%. Com a ampliação dos serviços de atenção básica, de estruturação das redes, de estruturação dos postos de atenção, os pré-natais passaram a fazer parte da rotina das mulheres brasileiras. Isso tendo impacto muito importante na vida das pessoas, na vida das mulheres, na vida das crianças. E, finalmente, em relação à assistência farmacêutica, o governo do Lula, o governo da Dilma, foram governos que conseguiram pela primeira vez equacionar de forma definitiva importantes demandas que sempre existiram na saúde da população e que até então eram relegados a um plano secundário. Foi criado Farmácia Popular, uma farmácia popular que disponibilizava para a população um leque de medicamentos essenciais, principalmente para doenças crônicas, para hipertensão, para diabetes, para colesterol, doença de Parkinson, para asma, e que com todas as dificuldades que esse programa teve, nós sabemos que ele teve, mas deu uma resposta e continua dando uma resposta fantástica à população, no sentido de diminuição da necessidade de internação hospitalar, no sentido de melhoria na qualidade de vida das pessoas, com impacto social e econômico dos mais significativos. Então, o legado que os governos do PT deixaram para o Sistema Único de Saúde, para o país e para a sua população, é um legado absolutamente vitorioso. E com a experiência que nós tivemos nos primeiros mandatos, naquele período, nós já sabemos, com certeza, aquilo que é mais urgente ser colocado em prática no eventual novo governo do Partido dos Trabalhadores, aquilo que é mais necessário para conseguir ampliar e consolidar o nosso Sistema Único de Saúde, porque nós temos condição de trabalhar naquilo que já foi feito com absoluto sucesso, mas também construir novas alternativas junto com gestores estaduais, junto com gestores municipais, junto com a academia e principalmente junto com os conselhos de saúde, que representam a democracia participativa no Sistema Único de Saúde e representam o pensar, o conceber e o conhecimento daquelas pessoas que realmente estão no dia a dia do Sistema Único de Saúde, na gestão, exercendo a labuta diária do trabalho, mas também sendo usuário do sistema nas 3 esferas de governo. No futuro governo do PT, eu tenho dito que nós precisamos dar um salto de qualidade em eixos estruturantes, em determinadas áreas, que não conseguimos enfrentar a contento no nosso primeiro momento. Avançamos em muita coisa, construímos muitas alternativas para o sistema que estão até hoje aí dando as respostas que a população precisa, que o sistema necessita, mas existem algumas áreas onde nós não conseguimos, a contento, fazer o debate e fazer o enfrentamento. Precisamos ou precisaremos avançar na proposta de estruturação e organização da atenção básica, porque se por um lado construímos muita coisa interessante, por outro lado, nós temos muito que dar conta ainda, até porque a atenção básica, ela tem uma demanda que nós também não conseguimos equacionar, que é a questão da força de trabalho. A atenção básica não se resume apenas, tão somente e exclusivamente à estratégia de saúde da família, ou ao programa de agente comunitário de saúde, ou às políticas de vigilância. É muito mais complexo que isso. A atenção básica é o que há de mais complexo no Sistema Único de Saúde. E em sendo o que há de mais complexo no Sistema Único de Saúde, ela tem na sua força de trabalho o seu maior desafio. E nós sabemos muito bem que, se deixarmos sob a responsabilidade dos municípios apenas, e talvez dos estados, a tarefa de
organizar essa força de trabalho, é impossível que isso venha a acontecer. E para nós, para mim particularmente, o governo federal pode e deve desempenhar um papel definitivo nessa organização da força de trabalho. E é onde entra a proposta da carreira única, né? Uma proposta que deve ser pactuada entre os 3 níveis de governo, uma proposta que deve ser interfederativa, uma carreira que deve ser única e nacional, que deve ter o concurso público como forma inquestionável e indiscutível de acesso, uma carreira que contemple todos os setores, todos os níveis de atenção e todas as categorias profissionais, todos os trabalhadores. A partir daí, possibilitando de fato a organização da rede, não somente na atenção básica, mas também nos níveis da atenção secundária e da atenção terciária, e quando for o caso e houver necessidade, da atenção quaternária também. Então, esse é um dos grandes desafios que nós teremos pela frente. O outro é desmercantilizar o sistema. Nós temos uma realidade hoje caracterizada por um fato que, por si só, significa a inviabilidade política e financeira do sistema, que é a absoluta dependência da rede privada, muito particularmente nos procedimentos de alto custo, nos procedimentos ditos especializados. A maior parcela dos recursos do Sistema Único de Saúde hoje é destinada para o setor privado. Financia o setor privado de uma forma insustentável. Essa dependência que nós temos do setor privado, ela torna uma tarefa impossível a obediência aos princípios da universalidade e da integralidade preconizados pela Constituição Federal e pela nossa Lei Orgânica do SUS. Então, é urgente nós começarmos a debater e colocar na pauta um processo de desmercantilização e desprivatização do sistema. Seria a segunda tarefa nossa. E a terceira é, na perspectiva de melhorar, aperfeiçoar e qualificar a nossa gestão, também colocar em prática um processo que eu chamo de profissionalização da gestão. Essa profissionalização da gestão seria, na prática, o estabelecimento de regras e de critérios a serem obedecidos por trabalhadores, por profissionais que eventualmente se disponibilizassem para assumir cargos de gerência e de gestão no Sistema Único de Saúde. Com isso, nós estaremos combatendo o fisiologismo, com isso nós estaremos combatendo o patrimonialismo, que são a cara, fisiologismo e patrimonialismo são a cara da gestão pública no Brasil. Com isso nós estaremos priorizando e valorizando os nossos próprios quadros, e com isso nós estaremos pondo um ponto final no processo de transferência da responsabilidade de gerência da nossa rede para o setor privado através de organizações sociais, através de OCIPs, fundações, EPSE, etc. O Sistema Único preconiza regras únicas. É óbvio que num país como o nosso, nós não teremos condição jamais de estabelecer as mesmas regras de norte a sul, de leste a oeste. Então existirão lugares, existirão situações, existirão realidades em que o tratamento terá que ser obrigatoriamente um pouco diferenciado daquilo que nós estabelecemos para a rede como um todo. É natural que isso aconteça. O Brasil é um país multifacetado, é um país multidimensional, multicultural, realidades absolutamente distintas, então não vamos acreditar que as mesmas regras que serão estabelecidas para o sistema como um todo vão ter que obrigatoriamente dar conta das demandas que a gente tem em todos os rincões. Não. Agora, as exceções devem ser exceções, não podem ser regras. Se eventualmente nós tivermos que contratar profissionais sem concurso público, isso será uma exceção, não será a regra. Se eventualmente nós tivermos que dar conta de uma demanda em determinado local do país, sem condições de atender às regras estabelecidas para o sistema como um todo, que isso seja uma situação pontual, não que se torne a regra, como acabou acontecendo no nosso país, no nosso sistema, por exemplo, com as cooperativas médicas, que foram criadas com o discurso de que seria uma alternativa pontual para dar conta de uma demanda localizada e acabou se tornando a regra. Não pode ser assim. Como aconteceu com a gerência dos serviços entregue a empresas privadas. Então, o Sistema Único de Saúde, volto a reiterar, volto a insistir, quando diz único, é porque deve ser único mesmo. Então, eventuais medidas, eventuais propostas, eventuais políticas
que necessitemos colocar em prática e que estejam em desacordo com a legislação mais geral, devem ser tratadas como exceção. A regra geral tem que ser o nosso marco definitivo, tem que ser o nosso marco legal e político a ser tratado e a ser viabilizado. Para concluir, um dos grandes desafios que são colocados praticamente diariamente pelos nossos pares, pelos nossos gestores e apontados inclusive pelos nossos adversários como um tom de crítica muito forte, é o fato de nós termos no serviço público muitas dificuldades de gestão que são consequência de uma legislação que nós devemos reconhecer bastante restritiva. Então, um dos argumentos utilizados pelos defensores das organizações sociais, das fundações, da EBSER, é que elas seriam ferramentas a serem utilizadas como contraposição a uma lógica e uma legislação muito rígida, muito fechada e que dificulta a tomada de decisões e dificulta a realização de ações que são necessárias no dia a dia no serviço de saúde. Nós temos que admitir que a legislação, de fato, ela tem alguns elementos que precisam ser repensados e rediscutidos. Eu trabalho no hospital, por exemplo, que nós sabemos o quanto é difícil realizarmos determinadas compras, porque as licitações demoram muito, demoram meses, porque muitas vezes, após a licitação realizada, o fornecedor não aparece com produto, com medicamento, com insumo. Sabemos que tudo isso existe de fato. Sabemos que existe muita incompetência também, os processos de licitação, pouco acompanhamento, enfim. Mas independente de qualquer coisa, nós temos clareza que há sim necessidade de mudarmos um pouco essa lógica. Diante do discurso que é feito pelos eu chamo predadores e revisionistas do SUS, de que as organizações sociais, de que a EBSER, que a Fundação de Direito Privado são as alternativas que existem para tornar a gestão e a gerência dos serviços mais ágeis e mais eficientes, nós temos a contraproposta de regulamentarmos a contratualização direta entre o serviço e a gestão. Essas alternativas apresentadas pelos revisionistas do SUS são alternativas que aprofundam distorções que existem em relação ao fisiologismo, ao patrimonialismo, ao clientelismo, né? Sem motivo que os grandes escândalos de corrupção no SUS no Brasil têm na sua raiz as organizações sociais, as auxílios e as terceirizações. Então, elas não resolvem os nossos problemas de gestão e aprofundam os problemas que a gente tem, os problemas que já existem. Então, nossa proposta é exatamente o inverso. É colocar em prática uma ferramenta de gestão, se é que podemos considerar dessa forma, que não somente combata esses instrumentos de corrupção, o clientelismo, o fisiologismo, o patrimonialismo, que combata também as contratações terceirizadas, que combata as contratações diferenciadas por fora da legislação que nós defendemos, e que promova ao profissional que estiver exercendo os cargos de gerência e gestão as condições necessárias para bem realizar o seu papel, para bem cumprir sua tarefa. É por isso que nós defendemos a contratualização direta. Defendemos que os serviços da rede do SUS tenham um contrato de gestão direto com a gestão. Nesse contrato estarão estabelecidas as obrigações, as metas a serem cumpridas, haverá um conselho de fiscalização e o serviço terá autonomia administrativa e financeira. A cada mês, a cada início de mês, receberá na sua correspondente e respectiva conta os recursos necessários para fazer funcionar, para fazer valer aquilo que ele se propõe a cumprir diante do contrato de gestão pré-estabelecido. Ou seja, nós apresentamos a proposta de contrato de gestão e de profissionalização da gestão como ferramentas fundamentais, não somente para combater os vícios e as dificuldades que nós temos na gestão da coisa pública e que a gente tem que admitir que existem de fato, mas também com a perspectiva concreta de qualificarmos a gestão, de profissionalizarmos, de tratarmos a gestão
com o devido valor e o devido respeito, o que ela merece e que nós entendemos como sendo crucial para que o sistema venha dar a resposta necessária à população. Valeu, Francisco. Mais uma vez, companheiro, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast. E, companheirada, o Francisco Júnior está como candidato a coordenador do Setorial Nacional de Saúde do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Gente, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, uma publicação que é totalmente construída por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país, com publicações toda segunda e sexta-feira. Nos reencontramos muito em breve. Saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.